Heloísa, a acusação sobre fraude pode levar Jair Bolsonaro à cadeia? Nós temos, nesse momento, o início de uma investigação sobre uma possível associação criminosa voltada a fraudar e alterar registros do Sistema Único de Saúde durante uma pandemia. É algo grave, né? A gente não está falando apenas de um carimbo em uma caderneta de vacinação, a gente está falando da cúpula do governo federal capaz de alterar registros do SUS. Uma prisão só acontece ao final do processo, depois de uma condenação. Eventualmente, isso pode vir a gerar, sim, caso condenado e com essa condenação transitada em julgado, uma eventual prisão de Bolsonaro. Essa prisão apenas após a condenação final tem uma exceção na nossa regra jurídica, que são as prisões cautelares. Se eventualmente houver indícios ou provas de que há uma tentativa de ameaçar testemunhas, destruir provas, eventualmente de fuga, talvez seja possível, sim, uma prisão cautelar. Mas não há indícios disso até o momento. Agora, qual pode ser a estratégia bolsonarista para tentar escapar de uma prisão, de uma inegibilidade, por exemplo? A defesa já tem apresentado os seus principais argumentos de que Bolsonaro não estaria ciente sequer dessas mudanças no registro. É interessante que Alexandre de Moraes, na sua decisão de hoje, já antecipa esse argumento de defesa, respondendo a Lindor Araújo, dizendo o seguinte: não é verossímil imaginar que o presidente da República, eventualmente beneficiado por essa mudança de registro, não sabia o que estava acontecendo e que isso tinha sido, enfim, uma medida adotada de livre e espontânea vontade pelos seus subordinados. Não me parece que essa é uma defesa que renderá muitos frutos no Supremo Tribunal Federal. E o caso da possível falsificação do cartão de vacinação pegou a defesa do presidente Jair Bolsonaro de surpresa. O quanto isso pode enfraquecer Bolsonaro ou afetar a agenda de oposição do governo, Schwartzman? Olha, menos do que a gente gostaria, porque, enfim, acho que é só ver ali o discurso do Bananinha, né? O Bananinha é o 02, eu nunca lembro. O Eduardo. Ele é o 02, né? Eles vão fazer sempre a narrativa. A narrativa que ele está sendo perseguido, o que ecoa certas outras narrativas também. Mas, enfim, para a base dele, ele vai continuar. A questão é saber se ele vai ser elegível ou não. Fosse em outro país, eu também estaria mais tranquilo quanto à possibilidade de ele, de fato, ser inelegível. Estando nós como estamos no Brasil, né, tem que ser transitado em julgado. Transitado em julgado, depois das 4 ou 5 alterações que ocorreram aí nos últimos anos, agora significa Supremo Tribunal Federal. Então, isso aí pode escalar indefinidamente, pode ser até que ele chegue, por força desse processo em particular, até elegível. O que, diga-se de passagem, também não é muito contra a estratégia do atual governo, que adoraria ter um rematch com o Bolsonaro numa eleição em 2026. Então, enfim, eu acho que politicamente afeta muito menos do que eu gostaria de ver. Agora, Heloísa, a perícia no celular de Bolsonaro preocupa aliados e por que o celular da Michelle não foi apreendido ou deveria ter sido apreendido? Da ex-primeira-dama? Bom, na ordem que é emitida para que fossem feitas essas buscas e apreensões, não havia ali uma sinalização inicial de que Michelle Bolsonaro estivesse envolvida, né? E como nós sabemos, as provas precisam corresponder exatamente ao que consta ali no mandado de busca e apreensão. Neste mesmo mandado de busca e apreensão que foi emitido hoje, havia também a determinação de um depoimento por parte de Jair Bolsonaro, que ele preferiu não fazer hoje. E aqui é bom lembrar que o depoimento é sempre um ato de defesa, né, uma oportunidade do acusado, do investigado se defender. Então, o cenário que a gente tem hoje é de que a cada passo que a investigação avança, sim, o cenário fica juridicamente mais complicado para Jair Bolsonaro. Porque, além deste caso, há vários outros.
Este não é o único caso que tem como objeto a investigação dos atos de Jair Bolsonaro. Ele é investigado em instâncias internacionais, nas instâncias ordinárias, no Supremo Tribunal Federal e, em relação à inelegibilidade, a gente tem uma série de processos no Tribunal Superior Eleitoral que tem uma grande chance, sim, de tornar Bolsonaro inelegível por abuso de poder político constatado nas últimas eleições.